Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Que satisfação ter você aqui comigo no nosso canal. Para você que não me conhece, aqui é a Samela Nunes. Nós estamos aqui numa série de estudos sobre o livro de Gênesis. E hoje nós estaremos falando sobre Gênesis, do capítulo 9, que vai nos falar sobre o pacto que Deus faz com Noé. Mas antes de nós estarmos iniciando, eu gostaria de convidar você. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber o nosso conteúdo em primeira mão. Dê seu like e comente, compartilhe com um amigo seu, compartilhe a palavra de Deus. E vejamos que o capítulo 9 é um capítulo muito rico e ele vai iniciar dizendo que abençoou Deus a Noé. Quando nós observamos os capítulos anteriores, nós vamos ver que a terra havia sido destruída pelo dilúvio, as águas do dilúvio se abaixam, Noé e sua família saem da arca e oferece ali um holocausto a Deus. E agora o capítulo 9 inicia com essa declaração tremenda dizendo que Deus abençoou a Noé. Isto é magnífico, porque não há nada que atrai mais as bênçãos de Deus. Não há nada que atrai mais a benevolência, a bondade de Deus sobre a nossa vida do que quando nós estamos debaixo da sua vontade. Existem pessoas que querem seguir os seus próprios caminhos, não estão prontas a renunciar às coisas deste mundo e desejam as bênçãos de Deus. E muitas das vezes o que eles encontram neste caminho é destruição, é morte, porque na realidade o salário do pecado é a morte. Mas se você almeja ser alguém que tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que tem os cuidados de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso me submeter aos planos, aos projetos de Deus. Assim foi com Noé. Noé cumpre com a vontade de Deus, cumpre com os desígnios de Deus. E agora o capítulo 9 inicia dizendo que abençoou Deus a Noé. E aqui no capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé, dizendo que jamais destruiria novamente a terra com o dilúvio. E como sinal desse pacto, ele colocaria ali o arco-íris, né? O arco-íris seria o sinal desta aliança. Nós temos ali uma lembrança da imutabilidade de Deus. Este arco-íris foi um selo, um sinal, um memorial de quando, Deus faz um pacto com o homem, ele cumpre o seu pacto. Da benevolência, da misericórdia, da imutabilidade de Deus. Quantas das vezes nós selamos aliança com alguém, quantas das vezes nós selamos aliança com o nosso próximo, e o nosso próximo pode até nos decepcionar, mas Deus não. Deus jamais permanece infiel a um pacto, a uma promessa. Então, se Deus te prometeu algo, se Deus disse que ia fazer algo na sua vida, você pode ter a certeza que Deus irá cumprir. É claro que existem promessas, para que elas se cumpram na nossa vida, depende muito mais de nós, do que de Deus. Existem promessas que há uma operação conjunta entre você e Deus. E existem promessas que é 100%, a ação de Deus na nossa vida. Então, às vezes Deus fala para alguém, olha, eu vou te usar na pregação, e a pessoa não estuda a Bíblia, a pessoa não prepara, a pessoa não busca. Então essa promessa só vai o quê? Tardando. Mas não é porque Deus não cumpra, é porque é uma promessa que exige o quê? Ação conjunta, E existem outras promessas, que é simplesmente aí a mão de Deus, a intervenção de Deus. Então agora Deus coloca, o arco-íris como sinal desta aliança, de que Deus não destruiria novamente a terra com o dilúvio. E isso aponta para o que? A imutabilidade de Deus diante de suas alianças. E vejamos que Noé, agora, a Bíblia diz que ele planta, uma vinha. Então ele já havia ali se estabelecido com sua família. E a Bíblia diz que ao plantar essa vinha, ele faz o que? Ele se embebeda. Isso nos traz um grande alerta quanto à negligência. Noé foi fiel ao propósito divino, mas agora, por conta de uma negligência,
nós vemos que ele traz sobre si uma vergonha. Quando ele embebeda-se com vinho, a Bíblia diz que ele fica nu, né? E a sua vergonha é descoberta. E é isso que a bebida tem feito com muitos nos nossos dias. Tem tirado o senso, tem tirado o equilíbrio e tem colocado, expondo, né, muitos à vergonha. A bebida tem trazido a destruição para muitos lares. Talvez hoje você esteja escutando esse vídeo, talvez você seja refém de um vício de bebida, talvez você esteja aprisionado neste vício. Estou aqui para dizer que a Sagrada Escritura vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perceba que Jesus tem poder para te libertar deste vício. Jesus tem poder, né, para quebrar essas algemas, essas cadeias que tem te aprisionado e tem feito com que você viva o quê? Um presente de vergonha, né? Tem feito da sua vida um ambiente de vergonha. Noé foi alguém que cumpriu os propósitos de Deus, mas que por uma negligência, por um descuido, né, foi exposto à vergonha. Isso nos traz um grande alerta. A nossa vida precisa ser o quê? Uma constante vigilância, para que pequenos pontos da nossa vida não sejam para nós objetos de vergonha, não sejam para nós o pontapé inicial para que a nossa vida seja envergonhada. E quando, né, a Bíblia diz que um de seus filhos, Cã, vê o seu pai nu, ele vai contar para os seus irmãos. Ele conta com um ar de zombaria. E isso trouxe sérias consequências para Cã, para o filho de Noé. A palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 14, versículo 9, vai dizer que aquele que zomba do pecado do próximo é como louco. Porque na realidade Deus não se agrada, né, daquele que zomba do pecado do seu irmão. Deus não se agrada daquele que expõe a vergonha do seu irmão a ponto de destruí-lo, a ponto de envergonhá-lo. Deus jamais se agrada disso. Porque na realidade Deus não quer que ninguém fique na vergonha, fique destruído. Não estou dizendo que Deus, né, não repreende, não estou dizendo isso. Deus repreende sim. Deus exorta sim. A Bíblia diz que ele exorta, repreende aquele que ama. Mas Deus não faz isso para que a pessoa fique com a sua vergonha exposta. Na realidade, aqueles que fazem isso a fim de envergonhar, a fim de zombar, na Bíblia Sagrada, eles são reconhecidos como loucos. Deus não se agrada disso. E quando o filho de Noé faz isso, a Bíblia diz que Noé o amaldiçoa. Agora ele tem uma repreensão da parte de seu pai. E a Bíblia diz que maldito seja Canaã, que eram os descendentes de Cã. E aqui naquele momento, né, Cã é literalmente amaldiçoado e toda a sua descendência também amaldiçoada. E, ao contrário, nós vemos que seus outros dois irmãos são abençoados, Sem e Jafé. Nós vemos que os descendentes de Sem são os judeus e Jafé são os gentios. Então agora há uma bênção por parte de Noé para os seus outros dois filhos, né? E esta bênção também nos alcança. Então aqui nós temos um capítulo rico, né, de grande alerta quanto à vigilância, de uma grande alerta, né, de quanto nós vermos, né, o nosso irmão caindo, de nós não acusarmos, de nós não julgá-los, né, mas pelo contrário orarmos e ajudarmos a levantá-lo, porque na realidade, né, o Espírito Santo, né, Deus se encarrega, né, de trazer a correção. O Espírito Santo se encarrega, né, de tocar no coração e na alma e trazer a mudança. Porque na realidade nós mesmos não somos capazes de mudar ninguém, mas é apenas o Espírito Santo que tem esse poder de trazer a mudança, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta foi a palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje, né? O nosso estudo aqui do capítulo 9, uma mensagem muito rica. Se você deseja continuar aprendendo, quero convidar você a continuar comigo. Toda quarta e domingo nós temos aqui um vídeo novo no canal. Eu já vou ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.